Aqui é aquele momento em que Jesus está numa casa, a casa está abarrotada, está lotada de gente. Jesus está ensinando, está pregando, está falando, e aí tem um paralítico que depende dos outros, e aí tem 4 amigos, e os 4 amigos não têm como chegar, porque a casa está lotada, não dá para ter acesso a Jesus, e eles então resolvem ir no telhado, abrir um buraco no telhado, no eirado, fazem um buraco, deve ter caído pó, deve ter sido um negócio meio chato, e no meio da sala, e ali descem o paralítico até Jesus. E aí Jesus olha para aquela situação inusitada, quer dizer, a casa lotada. Eu fico imaginando o dono da casa. O dono da casa vai, o que é isso agora? Jesus entrou na casa e a minha casa está caindo, ou o pessoal agora está destruindo a minha casa. E aí, numa situação completamente desconfortante, desce pelo buraco do telhado aquele paralítico. E aí Jesus olha para os amigos, os 4, ou sei lá quantos, e olha para lá e diz assim: ué, esses caras têm fé. Vendo a fé que eles tiveram, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. E pronto, e o paralítico é curado. Nós estamos vendo aqui nesses dias, e essa reunião de oração virtual é, de certa forma, um abrir o telhado e usando de uma maneira, eu diria, criativa para nos reunir. Estamos aqui um grupo de 100 pessoas, quase todos os dias eu acho que tem 100 pessoas, que se reúnem de uma forma virtual, porém muito real, longe, afastados de norte, sul, leste a oeste. E é uma maneira de romper barreiras para poder estar perto, já que estamos vivendo tempos difíceis. Também estamos vivendo tempos em que nós precisamos de um avivamento, né? Estamos precisando que a nossa fé seja avivada, e eu diria que uma fé avivada, ela produz um quê de criatividade. Uma fé avivada, ela precisa ser, de certa forma, se apresentar, porque às vezes as dificuldades são tão grandes. Hoje em dia parece que é tão difícil até para falar de Jesus. Nós precisamos que o Senhor dê criatividade para nosso povo, né? Que rompa os telhados, que a gente arrume coisas até que possa incomodar, mas ao mesmo tempo é uma maneira de falar do Senhor. Eu me recordo quando muitos, talvez aqui, fizeram isso. Pegaram um banquinho qualquer, chegaram em alguma praça qualquer, subiram em cima do banquinho, sem microfone, sem absolutamente nada, começavam a falar e pregar o evangelho, e pessoas paravam para ouvir. Pega um banquinho, vai para a praça aí de São Gonçalo, do Rio, do sul do Brasil, pega um banquinho, sobe em cima e tenta falar de Jesus, para ver se alguém vai parar para ouvir hoje. Aí a gente começou a usar um monte de outras coisas. Aí tem microfone, tem caixa, tem instrumento, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. E eu fico imaginando o que mais nós não poderíamos estar utilizando para propagar o evangelho do Senhor Jesus e falar da sua graça e manifestar a fé. Às vezes, para manifestar a fé, vai causar algum tipo de incômodo, porque aquilo não é habitual. Você vê, não tem um momento na história de Jesus, no Novo Testamento, que alguém, em outro momento, quebrou o telhado, desceu com o paralítico na frente de Jesus. Não tem outro. Aliás, os atos são sempre criativos, são sempre diferenciados. Eis aqui um grupo de homens que estão ajudando um paralítico, que eu diria são modelos de gente avivada. Durante muito tempo, eu tive dificuldade com essa questão do avivamento, porque eu sempre esperava um avivamento assim. Eu quero um avivamento no Brasil, eu quero um avivamento em todas as igrejas congregacionais. Como eu quero que nós sejamos um povo de uma maneira geral avivado. E como o avivamento geral eu não vejo, eu não participo de um avivamento geral, eu me sentia meio deprimido
ao falar e ao buscar avivamento. Mas o que eu tenho percebido é que o avivamento é muito mais íntimo e começa muito mais no meu meio, em mim, não é? Do que nas pessoas. A gente ouve falar de vários tipos de avivamento, né, que aconteceram pelo mundo afora, mas sempre começou com pouquinhas pessoas, sempre começou num grupinho. É o grupo de feno, é aqueles irmãos que se reuniam debaixo do feno para orar, os Wesley, que entravam ali e debaixo daquele monte de capim oravam pedindo um avivamento. É um grupo de amigos de paralítico que diz assim, nós precisamos chegar até Jesus, porque Jesus resolve o problema desse nosso amigo. Ele não pode chegar lá, mas nós podemos levá-lo. Mas como é que vamos levá-lo? E aí quebraram o telhado, arrancaram lá o eirado, desceram o paralítico e a fé deles curou. Esses caras estavam muito avivados. Quando Paulo escreve para Timóteo, na sua última carta, ele escreve para Timóteo dizendo que Timóteo deveria avivar-se. Né? Quando ele escreve para Timóteo, ele diz, rogo-vos, pois, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti. Então, o avivamento, ele tem exatamente aquele que vem de Deus, uma ação de Deus. Claro que é uma ação de Deus. E, ao mesmo tempo, é algo inerente e necessitado a mim, que tenho fé. Se você tem fé em Jesus, essa fé em Jesus vai produzir em você e em mim criatividade, isto é, certeza de que indo a Jesus e de motivos e maneiras diversas, ele vai resolver, ele resolve o problema do paralítico. A coisa não está andando, mas Jesus faz o paralítico andar. Às vezes na nossa união de igreja a gente pensa, não está andando. Quantas vezes eu pensava, na minha igreja nada está andando. O projeto tal não anda. Oh, meu Deus, nada de novo acontece, não está andando. Nós carregamos um paralítico. Nós carregamos paralíticos, coisas que não andam. Mas quem é que pode fazer andar? Quem é que pode fazer o milagre? Quem é que pode reavivar? Porque o paralítico está paralisado, está um semi-morto. Assim somos nós, ou assim somos os que estão perto de nós, mas veja, é preciso que gente de fé, gente avivada, gente que ora, gente que chora, gente que usa a criatividade, gente que busca o Senhor, gente que diz, não, eu não quero esperar apenas algo grande para eu ser inserido. Não, eu quero que comece em mim, eu quero que comece em cada um de nós, eu quero que comece na nossa vida. Eu quero que comece nesse grupo aqui, se tem umas 100 pessoas, eu quero que comece no grupo. Pode começar com 100, pode começar com 4, pode começar com você, pode começar comigo. Então, nós temos que ser os amigos do paralítico. Nós somos os amigos do paralítico. O paralítico precisa andar. O único que levanta paralítico é Jesus, porque só Ele é a razão da nossa existência, só Ele é a razão da nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério, só Ele. E só tem um jeito, ir lá. E é interessante, fantástico, porque às vezes eu é que sou o paralítico, às vezes sou eu que estou no momento de deserto, às vezes sou eu que estou no momento... E aí, como é bom ter amigos, não é? Como é bom ter amigos que carregam a gente e abre, usa e desce a gente na presença do Senhor Jesus. Como é bom ter gente para fazer isso. Às vezes o paralítico é o outro, às vezes é a instituição. Nós precisamos pedir, Senhor, faz o milagre. E Ele vai fazer vendo a fé daqueles que são e estão avivados, daqueles que estão desejosos, daqueles que creem, daqueles que reavivam o dom de Deus que há em ti. E você sabe que quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele está falando do Espírito Santo, ele não nos tem dado espírito de covardia. Então, se tem uma coisa que nós deveríamos ser, é corajosos, ousados, criativos, porque cremos
no Deus que tudo pode. E levando, e rompendo, e abrindo, e reavivados, e avivados no poder do Espírito Santo, a gente possa caminhar e possa ver a boa mão do Senhor agir. Que Ele faça caminhar os paralíticos, que Ele faça caminhar o teu ministério, o meu ministério, se precisa, que o avivamento comece aqui a partir de São Francisco, mas também comece aí, a partir de onde você está, e que o avivamento do Senhor comece em mim, comece em você, e que nós possamos ser esses que criativamente façam descer o paralítico à presença de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que Deus fortaleça cada um, irmão, que Deus nos dê a alegria de ver o milagre que o Senhor Jesus pode e quer fazer. Que Deus abençoe, Deus fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Se tem tempo, eu ainda queria orar. Pai Santo, ensina-nos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Clamamos como os apóstolos, aumenta-nos a fé. Com fé avivada no Senhor que tudo pode, aumenta-nos a fé, Senhor, para que possamos ser criativos, inovadores para esses tempos difíceis. Tu sabes, Senhor, que estamos vivendo tempos difíceis, tempos profetizados, tempos de arrogância, tempos de gente que abandona e que não quer o caminho do Senhor. Gente, Senhor, Pai, tem misericórdia. E continuamos vivendo no meio de gente paralítica, de gente com problemas, não apenas de saúde, mas de vida com o Senhor, paralisados diante do Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo. Amém.